Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 4 do primeiro livro de Reis. Você sabe que o primeiro livro de Reis traz toda a trajetória de Salomão, mesmo a ascensão ao trono, a administração, a sabedoria, né? Salomão é o grande rei de Israel, né? Israel e Judá, né? Antes dessa divisão que vai acontecer do reino, e mostra, né, toda a vida e todo o governo de Salomão. Nesse capítulo de hoje, nós vamos conhecer os oficiais do governo de Salomão. Quem é que são os prefeitos, os ministros, aqueles que são coletores de impostos, os sacerdotes. Então, nós vamos conhecer o primeiro escalão do governo de Salomão, tá bom? E agradeço muito você que está fazendo essa caminhada com a gente. Há mais de um ano a gente caminha junto, lendo e aprofundando na Bíblia. Eu sempre digo que só os corajosos conseguem atender a esse convite, é verdade, porque a gente vai ler todos os dias um capítulo e aprofundar nesse capítulo, né? Nós já estamos aí, fizemos vários livros já e convido você a fazer com a gente, né? Você que não se inscreveu ainda no canal, você que está me assistindo e não se inscreveu, se inscreva. Não precisa pagar nada, não tem nada que pagar, nada não. É só se inscrever, acionar o sininho ali. E compartilhe esse vídeo, passe esse vídeo para mais e mais pessoas, porque nós vamos fazer essa caminhada juntos, viu? É muito importante que a gente leia desde o primeiro capítulo. Começa lá em Gênesis e vamos continuando aqui até o último capítulo da Bíblia. Vamos ler? Hoje o capítulo é muito curto. Como eu disse para você, vai apresentar somente uma apresentação do primeiro escalão do governo de Salomão. Tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, a gente então lê o quarto capítulo do primeiro livro de Reis. O rei Salomão reinava sobre todo Israel. Estes são os ministros que o assistiam: Azarias, filho do sacerdote Sadoc, Elioref e Aías, filho de Cisa, escribas, Josafá, filho de Ailúde, o cronista, Banaías, filho de Joiada, general do exército, Sadoc e Abiatar, sacerdotes, Azarias, filho de Natã, chefe dos intendentes, Zabude, filho de Natã, conselheiro privado do rei, Aizar, prefeito do palácio, e Adonirã, filho de Abda, dirigente dos trabalhos. Salomão tinha 12 intendentes estabelecidos sobre todo Israel, que proviam as necessidades do rei e de sua casa, cada um durante um mês do ano. Intendentes seriam os coletores de impostos. Esses são os seus nomes. O filho de Ur, na montanha de Efraim, o filho de Decar, em Masses, em Salebi, em Bet-Sames, em Aiolã de Bet-Anã. O filho de Ezed, em Arubot, do qual dependia Soco e toda a terra de Éfer. O filho de Abinadab, que tinha os altos de Dor, e era casado com Trabat, filha de Salomão. Baana, filho de Ailude, que tinha Tanak e Meguido, e toda Betsã, perto de Sartana, debaixo de Jezrael, desde Batzã até Abel-Meula e até além de Jacmã. O filho de Gaber, em Ramote de Galaade, que tinha as aldeias de Jair, filho de Manassés, situadas em Galaade, toda a região de Argobe, em Bazã. 60 cidades grandes e muradas que tinham fechadores de bronze. Ainadab, filho de Ado, em Manaim. Aquimaás, em Neftali, casado com uma filha de Salomão, chamada Bazemate. Baana, filho de Uzi, em Azer e em Balaote. Josafá, filho de Farué, em Issacar. Semei, filho de Ela, em Benjamim. Gaber, filho de Uri, na terra de Galaade. Pátria de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Havia um só intendente para toda essa região. A população de Judá e de Israel era tão numerosa como a areia na praia do mar, comiam, bebiam e alegravam-se. Pronto. O capítulo tem somente
o objetivo de mostrar como era feito o governo de Salomão. Salomão se cercou de pessoas que ele confiava e por isso ele tinha muito próximo a família de Natã, a família do sacerdote Sadoc e Abiatar, sempre junto dele. Só para que a gente entenda, o primeiro escalão era mesmo formado pelos sacerdotes, por aquele ministro, pelos ministros que cuidavam do palácio, pelo Banaías, que agora é o chefe do exército. Banaías é filho de Joiada, chefe do exército, general do exército, e ele tinha 12 intendentes. O que eram os intendentes? Os intendentes eram pessoas que eram responsáveis por regiões do reino e eram coletores de impostos. Então, ele pegou 12 intendentes e dividiu, né, praticamente ao longo das 12 tribos de Israel. Cada um, né, do lado de Galaade, do lado de Canaã, e aí, mais ou menos, responsáveis por uma cidade ou um grupo de cidades, dependendo do tamanho. Então, de repente, agrupava um monte de cidade e tinha um intendente ali. Ou então, pegava toda a tribo de Benjamim, tinha um intendente ali. Ou então, ia assim. Então, ele tinha 12 intendentes que eram seus representantes nas diversas partes do reino onde eram cobrados impostos. Essas pessoas tinham praticamente a prerrogativa de estar ali em nome do rei. Tá bom? Deixa eu só lembrar algumas coisas aqui para a gente entender direito. Entendendo, são só 2 versículos que eu queria que você tomasse atenção. Olha aqui, o versículo 1 diz assim: o rei Salomão reinava sobre todo Israel. Quando a gente fala sobre todo Israel, a gente está dizendo Israel e Judá, né? Todo Israel. Agora, o seu pai Davi conseguiu a grande façanha de juntar todas as tribos, unificou todas as tribos e fez do reino de Israel, que era mais ao norte, com o reino de Judá, que ficava mais ao sul, um só reino. Nós percebemos aqui que quando esse versículo diz o rei Salomão reinava sobre todo Israel, nós estamos falando ainda de todo Israel, que ainda não aconteceu ali a separação do reino do norte, tá bom? Você vai acompanhar comigo, você vai ver que vai haver um cisma e vai separar o reino do norte. Ainda não está separado, tá? Versículo 2, só para a gente entender, estes são os nomes, esses são os ministros que o assistiam. Azarias, filho do sacerdote Sadoc, e aí vai dizendo. O que significa isso? O Salomão aqui, é muito interessante isso, o Salomão retoma o modo de administrar de Davi. Davi era um grande governante. E o Salomão, ele tem os mesmos hábitos e a mesma maneira de governar do que seu pai Davi. Então ele retoma o modo de administrar de Davi, né? E ele faz uma coisa muito inteligente. Ele conserva os funcionários do seu pai Davi. Aqueles que eram fiéis a Davi, ele conserva. Se eles não tivessem vivo, ele tomava então alguém da família que um dia serviu seu pai Davi, né? Então ali ele faz ministros, sacerdotes, coletores de impostos, intendentes, né? Ele faz sempre de pessoas que tiveram alguma ligação com Davi, né? Já que eles foram fiéis a Davi, serão fiéis a Salomão. Então eles pegam ou os mesmos que serviram Davi, ou então alguém da família daqueles que serviram Davi. Essa é uma estratégia muito boa e muito inteligente de Salomão. Salomão é um grande rei. Salomão, da linhagem de Davi, ele vai conduzir o povo na alegria e na paz. Mas tempestades nos esperam, porque vai ter daqui a pouco um cisma nesse reino. Et crucem domini, fugit partes adversae, vite teleu de tribiuda, radicis Davidi. Aleluia.